É isso, galera. Seja muito bem-vindo ao canal da Impulso Procast, um canal de transbordar e levar vida, transformação e impulsionamento, tanto para você como desenvolvimento pessoal, tanto para sua empresa. E hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a Águida. Águida, apresenta um pouquinho de você para o pessoal te conhecer também. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para seja o horário que você está assistindo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Mari. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento, das nossas experiências, ainda mais com pessoas que estão levando isso para outras pessoas também. Então, primeiramente, muito obrigado. Meu nome é Águida Ramos, mineira de Poços de Caldas, sou terapeuta comportamental há 7 anos. Fiz a minha transição de carreira justamente porque há 7 anos atrás eu busquei o meu desenvolvimento pessoal por problemas que eu estava passando e isso transformou tanto a minha vida, Mari, né, em todos os níveis, profissional, relacionamento, e eu quis, assim como a Mari, levar esse conhecimento para outras pessoas. Esse é o fogo que arde aqui em nosso coração. Amém. Eu que agradeço, Águida, por você aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Levando, né, essa mensagem. Eu conheci a Águida porque, assim como ela disse que ela foi buscar o conhecimento, o desenvolvimento pessoal, eu cheguei até ela porque eu também fui buscar o desenvolvimento para mim mesma. E através da vida dela eu encontrei, assim, um mundo diferente do que eu estava vivendo e do que eu estava enxergando. E eu entendi o quanto isso muda os nossos resultados e os nossos comportamentos. Sim. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como as suas emoções e os seus comportamentos vão definir os resultados que você tem na sua vida pessoal e na sua vida profissional e empresarial também. Com certeza. A gente nunca faz essa conexão, né, de como os meus comportamentos impactam os meus resultados. Sim. A gente sempre tem aquela primícia do começo da nossa vida, onde de fato a gente tem que buscar muito conhecimento, a gente tem que se esforçar bastante, correr atrás, e a gente segue com essa crença ao longo da vida, acreditando que se a gente se esforçar mais, que se a gente fizer mais um curso, mais um diploma, a gente vai sim obter o resultado. E o que a gente vai mostrar para vocês hoje é que nem sempre vai depender do seu esforço e da sua técnica, mas sim das suas emoções e comportamentos. Né? Muitas pessoas acham que para eu ter um CNPJ muito forte, eu preciso investir de maneira massiva dentro da minha empresa. Porém, não existe essa ideia que as pessoas falam de dividir CPF e CNPJ. Por trás de um CNPJ sempre vai existir um CPF. E o meu CNPJ, a minha empresa, ela só vai crescer o quanto eu, como CPF, tenho a capacidade de crescer, me desenvolver e aceitar esse crescimento, né, Águida? Aceitar. Muitas vezes a gente não entende que o resultado, como a Mari disse, do meu CNPJ vai partir do resultado que eu busco como pessoa. O meu desenvolvimento como pessoa, das minhas emoções, dos meus comportamentos, buscar entender a raiz dos meus comportamentos é que sim, vai trazer o resultado que eu busco. Tanto no meu CNPJ, que é o que a gente vai mais falar aqui, mas em todos os relacionamentos da nossa vida. Águida, preparei algumas perguntinhas pra gente trazer a direção, né, nesse vídeo e conseguir passar a mensagem assertiva para vocês. Então eu marquei uma pergunta aqui que tem muito sentido com isso que você acabou de falar. Muitas pessoas acreditam que os resultados dependem somente do esforço. Isso faz sentido ou não? Eu falo que a gente tem que olhar qual é o momento da nossa vida, da nossa jornada. Se a gente está começando, então como eu comecei nessa transição há 7 anos atrás, eu tive que sim buscar muito conhecimento e me esforçar, né? Continuava trabalhando CLT, então tinha que ter um esforço a mais da minha parte para estudar à noite, para começar a atender fora CLT, quando eu fiz essa jornada dupla. Ok, né? Passei dessa fase onde precisava do esforço, precisava do conhecimento, dos cursos, e aí depois eu tive que avançar no meu CPF. Eu tive que trabalhar as minhas crenças, as minhas emoções, porque quando a gente se propõe a fazer algo novo, uma das maiores emoções que a gente sente, qual é, Mari? Não é o medo? Sim. A gente sente muito medo. E o medo é um dos maiores paralisadores, limitadores dos nossos resultados. Se a gente não for trabalhar o medo que a gente tem de se expor, o medo de vender, o medo de receber um não, a gente não vai obter o resultado que a gente busca. Eu posso fazer todos os cursos que eu fizer, eu posso trabalhar 14, 15 horas por dia. Se eu não trabalhar as minhas emoções, minhas crenças, eu não vou obter o resultado. Exatamente. E eu vou mais além do que a Águida está falando. Quando eu fui até ela, eu cheguei com muitas coisas, assim, pessoais mesmo, né? Não era nem tanto profissional, né, Águida? Mas aí a gente acaba encontrando o conjunto de todas as coisas, né? Sempre. Dentro de nós existem respostas para todas as coisas da nossa vida. Então, você acaba encontrando os caminhos para todos os lados que você precisa das áreas da sua vida. Porém, quando a gente entende que o medo, ele paralisa a gente em todos os âmbitos da nossa vida, até mesmo para você cumprir o propósito estabelecido somente para você nessa terra, que Deus já preparou para você desde o início da sua formação. Se eu tenho medo, que era uma das coisas que eu tratei com a Águida em terapia, medo do que as pessoas iriam falar, medo do que as pessoas iriam pensar, medo do julgamento, necessidade de aprovação do outro. Então, se eu tenho esse medo, eu não consigo viver e desfrutar o que Deus tem para mim na vida, né? Exatamente.
Isso que a Mari trouxe, o medo do julgamento, é um dos maiores medos que o ser humano tem. A gente tem muito medo de ser julgado, a gente tem sim necessidade de aprovação, mas eu falo que a necessidade, né, todo ser humano tem necessidade de aprovação, de validação. Eu gosto de comparar um chocolate, né, a necessidade e eu precisar. Eu gosto de um chocolate, né, eu gosto da aprovação, eu gosto da validação, mas eu preciso de um chocolate? Eu preciso de uma validação? Eu preciso de uma aprovação? Então, uma coisa é eu gostar, eu ter a necessidade daquilo, outra coisa é eu precisar disso para que eu me mova, entende? Isso não pode ser um paralisador. Então, se não estão me aprovando, se não estão me validando, se estão me julgando, aí eu paraliso e paro de entregar e paro de produzir aquilo que, como a Mari disse, que Deus colocou no meu coração como um dom, como um talento. Então, a gente tem que ir mais além nas nossas perguntas, né? Muitas vezes a gente está se fazendo a pergunta, o que é que eu preciso aprender? Qual técnica? Será que eu preciso aprender a vender mais? Será que eu preciso aprender oratória? Sim, tudo isso é válido, precisa também. Mas chega uma hora que a gente tem que dar um passinho mais íntimo. Qual é o medo que está me travando? Qual é a aprovação que eu estou buscando? O que de fato, quando eu me proponho a fazer algo que eu sei que vai me trazer um resultado, me paralisa? É essa pergunta que você tem que se fazer. O que está te paralisando hoje? E o medo, ele sempre está ligado à rejeição, né, Agda? Muito. A rejeição é uma ferida emocional mesmo, né? Entre 5 feridas emocionais, a rejeição é uma delas e ela nasce na infância. Quando a gente se sentiu rejeitado ali no nosso ambiente familiar. Seja pai, mãe, seja cuidador, seja os irmãos. E a gente cresce com esse medo, porque lá atrás, a criança, qual que é a maneira que ela tem de se proteger dessa sensação da rejeição? É rejeitar de volta. Então, se eu estou num ambiente, se eu estou falando com alguém que eu sinto aquele medo de ser rejeitada, automaticamente eu já passo a rejeitar também. Aí eu rejeito aquele convite, eu rejeito aquela conversa, eu rejeito aquela oportunidade que eu tenho de me expor. Porque eu tenho tanto medo de ser rejeitada que eu nem me coloco disponível para esses lugares que de repente vão me trazer uma oportunidade. Então eu já rejeito primeiro. Sim. E Agda, onde a sensação de incapacidade está ligado? Tem alguma coligação com a rejeição, com o medo? A rejeição, ela não é muito ligada com a capacidade. A capacidade, ela é uma crença estrutural. Quando eu falo de crença estrutural, eu estou falando de crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Essas 3 crenças, elas são estruturais. É quem eu acredito que eu sou, o que eu acredito que eu tenho capacidade de fazer, falando aqui da capacidade, que é o meu fazer, e o que eu acredito que eu mereço ter de resultado. Então, aqui a gente começa a compreender que as minhas crenças e as emoções, elas andam junto, ou para me fortalecer ou para me limitar. Sim. Entende a diferença? É algo muito pontual, assim, que a Agda trouxe, porque quando eu fui buscar ela em terapia, nós também chegamos nesse ponto, que de fato eu não conseguia avançar na minha vida, tanto no pessoal quanto no profissional, porque eu não me sentia merecedora daquilo. Então, por mais que eu acho que, na verdade, eu não tinha nem o vislumbre, né, Agda? De cara, de fato, essa vida é extraordinária pra mim. Eu, de fato, afastava essa vida porque eu achava que eu não merecia, porque se eu vivesse essa vida, eu não entraria dentro dos padrões da minha família. Pertencimento. Muito profundo isso que a Mari disse. Se eu começo a viver uma vida muito distante do que a minha família de origem viveu, vai chegar uma hora eu vou me sabotar, por conta das crenças limitantes. E aí o que é crença limitante, né, para quem não tem esse entendimento? Desculpa. A crença, vamos pensar na estrutura de crença. Crença é tudo aquilo que eu acredito ser verdade, mesmo que ela não seja uma verdade. Então vamos pensar numa crença que a gente tem desde criança. Se o chinelo fica virado, a mãe morre. Lembra dessa crença? Tomar leite com manga, morre. Eu lembro a primeira vez que eu tomei leite com manga, eu achei que eu ia morrer. Né? Porque tinha essa crença já enraizada aqui em mim. Então a gente precisa se questionar o que eu ando acreditando sobre resultados, sobre a minha capacidade, sobre mim mesmo, que de repente não é uma verdade. Assim como a Mari disse, ela acreditava não ser merecedora. Então ela teve que, primeira coisa, identificar essa crença que a gente teve que fazer e questionar. Mostrar para ela que se ela avançasse, se ela vivesse uma vida diferente da família dela, ela não ia ser rejeitada. E hoje ela colhe as evidências disso. Ela está crescendo, ela está vivendo uma vida diferente do que a família de origem dela viveu, mas o pertencimento continua, não continua. Sim. E é dolorido, né? Nem sempre é fácil a gente romper, porque eu falo que é uma bolha. Eu vivi a minha vida inteira, acho que até os meus 25 anos, dentro de uma bolha, onde crescer muito profissionalmente não pode, onde ter uma vida financeira melhor não pode, onde ter muito dinheiro você perde a paz, você perde a humildade, você perde a sua essência, você perde a sua bondade. Então, para eu não sair dessa bolha, eu evitava outras coisas que, por mais que a gente evite, a gente estava caminhando em direção, que é crescimento profissional, que é expansão profissional, expansão de empresa. Nossa, em todos os sentidos, assim, eu fui uma bolha muito grande da minha família, porque hoje nós somos de Taubaté e a gente direto tá em São Paulo, em Alphaville, com famosos. E eu fico, meu Deus do céu, a Mari, de uns 20, 23 anos, jamais imaginou estar aqui. Eu não me sentia merecedora, não me sentia capaz. Cara, o que eu vou fazer perto dessas pessoas?
Sim. Então a gente entende que quando a gente começa a compreender da onde vem e o que realmente é verdade, você muda os seus resultados. Porque hoje nós estamos com grandes pessoas, grandes nomes. Eu entendi que a pessoa ter dinheiro ou não, este não é o problema. Existem muitas pessoas ricas, milionárias, que são muito mais humildes do que pessoas que eu conheço que têm baixo poder aquisitivo. Então eu tirei todas essas verdades da minha vida e hoje eu busco mesmo viver o melhor de Deus pra mim. E eu sei que nós vamos alcançar, porque eu mudei a minha percepção de vida, mudei a minha percepção sobre isso, sobre o que é ter uma vida extraordinária e o que é ter uma vida miserável. O que eu acho que não é o que Deus tem para as pessoas, né? Não, eu gosto de fazer uma analogia, né? Vamos olhar para o mundo que Deus criou e deixou pra gente. Se a gente olhar para a natureza, para as montanhas, para os mares, se a gente olhar para o mundo em si, ele não é naturalmente próspero. Não está tudo em abundância? Tudo. Água em abundância, terra em abundância, tudo em abundância. Então, se Deus criou esse mundo pra gente, será que de fato é decisivo que tem pessoas que nasceram para ser prósperas e abundantes e outras nasceram para ser miseráveis? Sim. Ou será que é mais uma questão do meu estado interno, de eu desafiar aqui a minha origem? Porque, claro, os ambientes, né, o lugar que a gente nasceu, tudo isso pode influenciar os nossos resultados, mas eles não determinam, né? Porque senão, vamos pegar várias histórias de pessoas que saíram da favela, que saíram da miséria mesmo e construíram grandes empresas, mas não só falando financeiramente, mas construíram grandes casamentos, né? Filhos que vieram de casamentos desestruturados, pessoas que vieram de famílias desestruturadas, onde tinha problema de alcoolismo, de droga, de violência, e conseguiram entender as crenças, desafiar isso e buscar viver algo diferente. Então, o ambiente que você viveu, as pessoas com as quais você conviveu podem sim ser um fator limitante, mas você tem todos os recursos, e eu confirmo 100% que você tem todos os recursos para desafiar e fazer uma vida diferente, independente de onde você saiu. Exatamente, também acredito muito nisso, tanto da terapia, né, que a gente fez, esse processo. E eu fiz esse processo de terapia com a Águida, eu acho que em 2024 ou 2025? 2025. Mas eu venho de uma jornada de me desagarrar das coisas, das minhas próprias verdades, desde 2016, mais ou menos. Olha que loucura, uns 10 anos. E esse processo, pra mim, eu acho que ele foi até um pouco lento por eu ter essa questão mesmo de não merecer, então você acaba procrastinando muitas coisas, acaba empurrando muitas coisas importantes e necessárias com a barriga e vai procrastinando o que você pode viver. Então, hoje eu consigo perceber, assim, nitidamente, como a gente pode definir o nosso destino, né? Definir o nosso resultado. Não é o que a gente viveu. Se a gente quiser, a gente de fato muda a história da próxima geração. Eu vivi isso, mas o Luan não vai viver. O que eu vivo hoje, eu quero que o Luan viva muito mais. Eu estou preparando um terreno para ele viver coisas ainda maiores e melhores quando ele estiver no processo de crescimento. E ele vai viver, Mari, porque as crenças que você tinha, você não vai passar para ele, porque você ressignificou, né? Porque muitas crenças são herdadas também dos nossos pais. Sim. De tudo que eles carregaram, a gente herda também. Então você desafiou e quebrou muitas crenças tuas, que elas não vão ser repassadas para o Luan. Então o teu teto vai ser o chão do Luan. O chão do Luan, é Vai ser o exatamente chão. isso. E isso que a Águida trouxe, né, dos pais, eu acho que é algo muito importante, porque tem pessoas, né, Águida, que são muito família. E isso é maravilhoso. Eu também sou muito família. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Hoje eu consigo olhar para eles com mais amor, mais misericórdia, honrar mais ainda a vida deles, por um olhar, uma perspectiva mais amorosa, mais pura e eu acho que mais humana. Porque eu consegui entender que tudo que eles fizeram na minha criação, as verdades determinadas, tudo que eles viveram e eu acabei presenciando, foi algo que eles foram ensinados, porque os meus avós, os pais deles, deram isso pra eles. Sim. Então, tudo que meus pais me deram foi o que eles receberam. Era o que eles conheciam de amor, de ensinamento, de aplicação e treinamento para um filho. Então, eles não fizeram nada pra me ferir ou pra me causar mal. Então, eu ter essa consciência de liberá-los também, né, dos meus próprios pesos ali, das minhas emoções, dos meus sentimentos, é algo determinante para que você consiga avançar. Se eu olho para o meu passado com raiva, com ódio de tudo que eu passei, eu não consigo fluir no que Deus tem, né? Sim, porque é muito comum, né? Não vou dizer que é normal, mas é muito comum que a gente culpabilize os nossos pais. Então eu faço isso porque o meu pai não me deu aquilo, eu faço aquilo porque minha mãe não me deu aquilo. Ok, a gente entende a causa, mas ela não pode continuar determinando os teus comportamentos. A gente já entende que lá no passado faltou muita coisa, mas como a Mari disse, não faltou da parte dos nossos pais porque eles queriam nos prejudicar. Faltou porque eles não tinham para dar, e é verdade. Se eles tivessem mais para dar, eles teriam dado. Exatamente. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa compreender. Uma coisa é entender que, ok, foi um padrão repetido dos meus pais e faltou coisa para mim, mas hoje, como adultos que somos, nós temos a total condição de buscar essa cura, de buscar fazer diferente. Porque senão a gente fica
usar o termo correto, mas se vitimizando. Sendo vítima da própria história, usando a nossa própria história, todos os traumas que a gente sofreu na nossa história, para continuar justificando a nossa falta de resultado. Sim. É isso que a gente faz. E aí a gente responsabiliza os nossos pais pelo nosso resultado. Claro, porque é mais fácil, não é? Mais fácil? Não, a culpa é do mais outro. Confortável. Do que eu assumir que eu tenho responsabilidade e que eu posso fazer algo sobre aquilo. Dói, claro, a gente assumir a responsabilidade, não é leve. Mas é libertador. Do mesmo ponto que ele traz uma dor de eu assumir a responsabilidade a partir de agora que eu sou adulta, mas ele também traz essa liberdade. Então eu posso conquistar aquilo que eu tô buscando. Algo muito pontual, assim, em relação a isso que você trouxe, é que o Flávio Augusto sempre fala, eu amo. Amo também. Ele fala assim, cara, se você não é o responsável, fale que você é o responsável. Porque aí você vai ser o único que pode mudar a situação. Sim. Agora, se você colocar a responsabilidade na mão do outro, você não pode fazer mais nada. É forte, né? Sim, e mesmo que, de repente, o erro não foi meu mesmo, né? O erro foi da Mari, o erro foi da Larissa, que está aqui nos bastidores, o erro foi do meu pai, o erro foi da minha mãe. A questão de eu assumir a responsabilidade não é que eu vou assumir o erro, mas eu vou assumir a responsabilidade para mudar o resultado. O que eu posso? Ok, erraram comigo, mas o que eu posso fazer então para consertar isso aqui? O que está no meu controle fazer? Porque senão a gente vai ficar remoendo o erro, buscando culpados, e é isso que não permite com que a gente avance, né, Mari? Sim. Então, Agda, quando a gente encontra duas pessoas com a mesma formação de faculdade, vamos dizer assim, tá? De estudo profissional. Por que duas pessoas com a mesma formação têm resultados diferentes? Ô Mari, eu não vou dizer nem só de duas formações, né? Vamos pegar duas pessoas que vieram da mesma casa, da mesma mãe, né? Que tiveram os mesmos recursos, Sim. Que têm resultados diferentes. Por que será que isso acontece? Pega você com a sua irmã. Vocês já vivenciaram fatos iguais, né? Algum problema em família. Você não lidou de uma maneira, ela lidou de outra? Sim. O que tem por trás disso? A gente falou aqui muito de crença e emoção, mas de onde nasce a crença e de onde nasce a emoção? Já nasce justamente dos acontecimentos e fatos que acontecem na minha vida, ao meu redor. Eu falo que o fato é neutro. Essa sala que a gente está aqui era uma sala. Ela passa a ter um significado de escritório, de cenário, porque vocês estão dando esse significado. Exato. Então, tudo que acontece na minha vida, eu vou dar uma interpretação, eu vou dar um significado para aquilo. E ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. A partir do momento que eu dou um significado para aquilo que aconteceu, isso vai gerar uma crença. Então, vamos pensar aqui estruturalmente falando de família. Vejo meu pai e minha mãe brigando o tempo todo. Eu posso olhar para aquela situação e pensar, casamento é ruim? Eu posso dar esse significado, casamento é ruim. E aí, isso vai me gerar uma crença. Casamento é ruim, vai me gerar uma emoção. Qual é a emoção? Medo. Eu vou ter medo de casar. E aí, isso vai me gerar um comportamento. Eu vou começar a buscar relacionamentos ruins. Eu vou começar a não ser uma pessoa boa para se relacionar também, porque sim, a gente se torna essa pessoa. E aí, o que eu vou buscar? Um relacionamento ruim. Vou ter o resultado final ali, que é um relacionamento ruim. Eu falo que é o viés da confirmação. O resultado que a gente tem aqui fora, ele busca confirmar aquilo que eu acredito. Sim. Então, se eu acredito que casamento é ruim, eu vou ter um casamento bom. Agora, uma outra filha pode olhar, um outro filho pode olhar para o casamento dos pais e pensar, quando eu crescer eu vou querer um casamento diferente desse. Então ele gera uma outra crença de eu posso fazer diferente, eu mereço ter um casamento diferente. E isso gera uma emoção nele de quê? De fortaleza, né? De alegria, de esperança. E isso vai gerar um comportamento que vai gerar um resultado. Então, respondendo a pergunta da Mari, por que duas pessoas com a mesma formação têm resultados diferentes? Depende da interpretação que ela deu para essa formação. Então ela pode olhar, fiz essa formação, agora eu já estou disposta, eu já estou apta, já estou pronta para começar. A outra pode olhar para essa mesma formação, não, mas agora eu acho que eu preciso fazer uma outra formação aqui. Porque isso tudo está mostrando o medo que ela tem dentro dela. Sim. É o perfeccionismo, que também vem da nossa infância, quando a gente era cobrado, quando o 9 não valia, tinha que ser 10, o 10 não era mais do que obrigação. Então a gente vai buscando um perfeccionismo que nunca deixa a gente se sentir preparado para aquilo. Mas você fez um curso, eu lembro quando eu fiz meu primeiro curso, foi em 2019, foi formação em coach. Foi o primeiro curso que eu fiz na área de desenvolvimento humano. Eu me formei em dezembro, em janeiro eu já estava atendendo, com aquela bagagem ali que eu tinha. E eu sabia o quê? Eu não sabia nada, mas eu já gerei transformação. Sim. Entende? Porque o pouco que eu sabia já era mais do que a outra pessoa sabia que estava buscando. Então você sempre tem algo a acrescentar na vida das pessoas. Aquele curso inicial que você fez já é suficiente para transbordar na vida do outro. Sim, eu também acredito muito nisso. Sempre vai haver uma escadinha, né? Sim. De pessoas abaixo de mim, eu estou aqui no meio. E abaixo de mim não é nem de me colocar em uma posição superior, mas de conhecimento mesmo, né? Sim. Que eu posso transbordar e gerar transformação na vida daquela pessoa. E tem alguém acima de mim, que eu posso me inspirar, aprender, adquirir mais conhecimento e avançar ainda mais. Então, pessoas ensináveis e humildes de coração sempre vão estar em constante crescimento, né, Agda? Sempre. E algo que você trouxe em relação ao casamento, né? Das emoções, de ver ali o exemplo dos pais. Eu acho que assim, Agda, você até falou também sobre isso, que eu posso até acreditar e pegar o lado oposto,
não, eu não vou repetir o que meus pais fizeram. Mas se de fato eu não acreditar que eu posso viver uma vida diferente, eu vou continuar repetindo, né? Vai continuar, porque aqui é um emaranhado de coisas, né? Além daquilo que eu vi que gerou as minhas crenças, além das minhas emoções aqui de acreditar na minha capacidade ou não, eu também tenho a necessidade de pertencer. Então, como a gente falou, se eu começo a viver uma vida muito diferente do que a minha origem viveu, isso dentro da gente pode começar a criar aquele medo de não pertencer mais, de perda, né? Porque o ser humano sempre tem medo de perder algo. E aí, um dos medos que eu tinha era de crescer, porque toda vez que eu crescia, parece que alguém ia embora da minha vida. Era muito nítido, parece que para eu crescer sempre alguém tinha que sair, e isso foi sendo um limitador para mim. Não vou crescer mais, toda vez que eu cresço eu fico sozinha. E aí eu comecei, como que eu ressignifiquei isso? Eu não fico sozinha, eu não fiquei sozinha. Só que as pessoas mudam. As pessoas mudam, não porque eu deixei para trás, mas porque muitas pessoas, inclusive, não aceitam sua mudança. Exatamente. Né? Então eu comecei a ver, não tô ficando sozinha, só que eu estou tendo outras pessoas na minha jornada agora. E quem acompanhou o meu crescimento e que permaneceu apesar da minha mudança são as pessoas que merecem estar na minha vida hoje. Então a gente não fica sozinho, só que olha o significado que eu fui dando. Eu cresço, eu fico sozinha, eu cresço, eu fico sozinha, eu vou crescer? Não vou. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses laços familiares, né? O Flávio Augusto fala muito disso também, que pra gente ter resultado, seja em qualquer área da nossa vida, a gente tem que ter ambição, sim, tem que ter vontade, a gente tem que ter técnica, sim, a gente tem que ter conhecimento, mas se a gente não tiver gestão emocional, a gente não vai conseguir. Porque se eu não tenho gestão emocional, eu vou conseguir aplicar o que eu conheço? Não vou. Então a base sempre vai ser a gestão emocional. Como a Mari falou, você sempre tem que buscar conhecimento, tem que sempre buscar a sua evolução, mas se em paralelo a isso você não tiver a humildade de entender que tem algo te limitando, que você tem traumas e dores e emoções a serem trabalhadas, você vai ter uma estagnação. E não tem esse limite, né? Agora eu cheguei no limite, agora eu sei tudo. Eu falo que à medida que a gente, como a Mari falou, de romper a bolha, à medida que eu vou rompendo a bolha, vamos fazer um paralelo aqui com valores mesmo, tá? Vamos supor, a média do brasileiro, sabe qual é o valor da média do brasileiro ganhar financeiramente? R$5.000. Tá? R$5.000 é o teto do financeiro do brasileiro. E aí vamos supor que eu sou a pessoa que estou ganhando R$5.000, mas eu tenho aqui a ambição de ganhar R$10.000, certo? Eu tenho a ambição, eu tenho a técnica, né? Eu tenho o conhecimento, eu sei que com o conhecimento que eu tenho eu já tenho condições de gerar R$10.000. Mas será que eu consigo emocionalmente sustentar os R$10.000 que eu estou buscando? Aí eu vou olhar para minha família falando real, minha mãe sustentava 4 filhos com R$400. Então se eu sair de uma família que sustentava o filho com R$400 e eu estou ganhando R$5.000, eu já estou arrasando. Quando eu entendi isso, eu não estava arrasando, eu estava na média. Eu só estava na média, ou seja, eu era uma pessoa medíocre. Quando eu entendi, eu achava que eu arrasava e eu era uma pessoa medíocre. Como assim? Porque a minha referência era muito pobre. Não pobre financeiramente também, mas emocionalmente falando. Então, ok, então vamos buscar os R$5.000. Aí, para R$10.000. Pô, 10 mil para 400 fica muito distante. Como que vai ser? Será que as pessoas vão pensar o que de mim se eu estiver ganhando muito dinheiro e se o dinheiro me transformar? E dinheiro não transforma ninguém, tá, gente? O dinheiro só revela aquilo que já tem dentro de você. Sim, exatamente. Tá? Então, R$5.000, eu tenho uma ambição e uma técnica suficiente. Agora eu quero ir para os 10 mil. Eu tenho que ter uma nova ambição, um novo conhecimento, um novo destrave. Agora eu quero ir para os R$15.000. Você vai ter que trabalhar suas travas, seus limites de novo. À medida que você vai subindo essa escadinha, você vai ter sempre algo para trabalhar. Sim, eu acredito muito nisso também. Eu sempre faço essa reflexão com o Diego, né? Às vezes a gente tá ali estamos nos sentindo paralisados aqui. Eu falo, amor, tem alguma coisa que a gente ainda não reconheceu, que a gente ainda não identificou dentro da gente, com os nossos pensamentos. Eu tava falando pra ele no carro esses dias. Amor, de verdade, anota. O que você pensa sobre o dinheiro? O que o dinheiro é pra você? O que você sente em relação ao dinheiro? O que você sente quando você pensa que você tá com muito dinheiro? Aí ele, nossa, amor, é verdade. Por quê? Porque você só vai ganhar, né, falando financeiramente, o que nos causa familiaridade. Exatamente. Então, eu sempre falo com ele sobre isso, amor. Tem alguma coisa que a gente ainda precisa identificar, não somente de dinheiro, né, mas em todas as áreas. Em todas as áreas. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa identificar que a gente tá precisando melhorar. O que é? Vamos anotar? Aí eu fico sempre pensando assim e trazendo pontos de reflexão pra gente, né, porque eu também acredito muito nisso. E é muito... Até a Bíblia fala, né? Vamos falar do povo lá do Egito, Sim. que foi liberto do Egito para ir para a Terra Prometida. Só que eles estavam sendo libertos do Egito, porém com uma mentalidade de escravos ainda. Então eles nunca chegavam na Terra Prometida, porque a mentalidade deles não estavam preparados para receber a bênção que era aquele lugar. Olha que loucura. Uma caminhada de 12 dias, porque Nossa. virou 40 anos de deserto. 40 anos de deserto. De deserto. E quantas vezes a gente vive nesse deserto também, né, Mari? Por quê? Justamente por essa mente de escravidão. A gente sai lá da favela, a gente sai lá da pobreza, a gente sai lá daquele ambiente caótico que de repente a gente cresceu. A gente sai fisicamente, mas emocionalmente a gente ainda tá preso lá. Sim. As crenças, né? E se eu começar a ganhar dinheiro e as pessoas começarem a me pedir dinheiro? E se eu começar a ganhar dinheiro? Todas as crenças que vêm, os pensamentos. É isso que a Mari falou, é muito importante. Eu questionar, quando eu penso em dinheiro, quando eu penso num casamento, o que vem primeiro? A primeira frase que vem na sua cabeça é a crença que tá aí. É o que você acredita sobre aquilo. Então comece a identificar mais. Mas qual que tá o desafio, Mari? Todas as vezes que eu vou acessar alguma coisa que me trava, dói.
E o nosso sistema, ele é feito para sobreviver. Defesa, né? Defesa, autodefesa. E aí a gente sente aquele medo, o que a gente faz quando o medo vem? A gente tende a paralisar. Mas o medo, ele tem funções, assim como todas as emoções. Sentir medo não é ruim, sentir raiva não é ruim, sentir tristeza não é ruim. Mas a gente tem que entender que as emoções estão ali para sinalizar alguma coisa. É igual a febre. A febre vem para mostrar que é uma infecção. O medo, a tristeza, a raiva está ali para te sinalizar que tem algo que você precisa ver. Então, se eu começo a avançar e eu sinto medo, o medo, ele não é um ditador de que você está indo para o lugar errado. A gente acredita muito no medo, como se fosse um fato concreto. O medo, ele só traz uma possibilidade que você pode contornar. Ah, então eu tenho medo de falar em público, mas eu posso fazer um curso de oratório, eu posso melhorar a minha fala. Ah, eu tenho medo de falar em público, então eu não vou falar em público e pronto, acabou. Mas, Agda, olha, estou vivendo esse processo, né? A gente já falava sobre isso na terapia. Nossa, pode fazer o curso que for, mas se você não ir lá e enfrentar e fazer, não adianta. Mesmo com o curso, eu vou enfrentar os mesmos desafios emocionais. O corpo fica quente, você quer fugir do lugar, porque o nosso corpo ele entra em estado de alerta. Sim. Tá perigoso, né? Foge, sai daí. Então eu acho que, independente da situação, sempre a gente vai ter esse medo e ter que enfrentar. Senão não tem como romper, né? Muito importante isso que você disse, Mari, porque as crenças a gente descobre, a gente ressignifica, mas o que vai fazer de fato com que esse medo diminua e eu consiga avançar são as experiências. Porque racionalmente eu já sei um curso de oratória, eu já sei falar, eu já domino o conteúdo, o tema. Então eu tenho que me colocar à prova, porque aí quando eu me exponho àquilo que me traz medo, aí eu começo a mostrar para mim, a trazer evidências, fatos concretos de que aquilo não é perigoso. Sim. Então por isso que não é só trabalhar cognitivamente o racional, eu preciso me expor àquela situação que me traz medo. Exatamente. E eu tava até pensando, né, nesse processo mesmo tava conversando com uma profissional que eu conheci no evento que a gente foi em São Paulo. Ela tem um curso específico, assim, pra palestra mesmo, né? Eu tava conversando com ela sobre isso. Falei, olha, eu já reconheci, eu já sei que eu tenho essa dificuldade e eu já sei que eu tenho muitas coisas a cumprir em relação a isso, mas eu me sinto travada. E aí, quando eu tô ali pra falar, nossa, é uma queimação no rosto absurda. E aí ela falou assim, então, Mari, você já reconheceu, e aí no meu método, a gente ensina a pessoa a ficar se gravando, a ter que falar ali quando a gente tá em grupo. Falei, bom, isso eu já tenho as situações que eu preciso fazer, então eu só vou fazer. Ela falou, é isso, Mari, não tem como fugir. A gente não tem como fugir do desconforto, senão a gente não rompe e nem cumpre o que Deus tem pra vida da gente, não alcança os resultados que a gente quer, tanto financeiro quanto profissional, né? Sim. Você disse, fugir do desconforto. A gente foge muito do desconforto, principalmente na era que a gente tá, de muita rede social, tudo muito na ponta do dedo, tudo muito fácil, né? Qualquer coisa eu busco aqui no celular, é uma comida que entrega em casa, é uma roupa que entrega em casa, um conhecimento na ponta do dedo, e tudo isso vai deixando a gente o quê? Preguiçoso mesmo. Então a gente vai se expondo pouco ao desconforto e a gente vai ficando menos tolerável, menos tolerante ao desconforto. Então tem esse movimento, hoje as pessoas estão cada vez mais isoladas, elas estão se isolando muito. Tendo preguiça de pessoas, preguiça, né? de interagir, de socializar, de sair de casa, porque na época de dopamina barata, prazer barato, tudo aqui na ponta do celular, eu paro de buscar isso fora. Só que isso está gerando, inclusive, eu não lembro o termo em inglês, mas traduzindo para o português, se chama o apodrecimento do cérebro. Sim. O quanto a gente realmente está atrofiando e retroagindo com esse tanto de informação e facilidades que a gente tem hoje. É verdade. Sim. Então, pra gente finalizar essa conversa transformadora por aqui, eu queria que você falasse, Agda, pra mim, dentro dos seus atendimentos, né, quais são os 3 comportamentos que mais prejudicam a vida do empresário? Mari, de fato tem alguns comportamentos e o que eu mais vejo nos meus atendimentos são 3 pilares, né? O perfeccionismo, a pessoa nunca acha que está pronta, ela está sempre buscando quando. Quando eu tiver isso, quando eu tiver esse recurso, quando eu tiver o carro, quando eu tiver a roupa, quando eu tiver magra, quando eu tiver a oportunidade. Então a pessoa que é perfeccionista, ela está sempre buscando o próximo quando, ela nunca se sente pronta hoje. E é um ciclo interminável, né? Porque quando ela alcança aquilo que ela acha que deveria alcançar, ela busca mais um patamar e isso vai paralisando. O outro ponto é a necessidade de controle, que são aquelas pessoas que são centralizadoras. Então elas não conseguem delegar, elas não conseguem confiar trabalho a outras pessoas, ela acaba centralizando muito em si mesmas e com isso ela fica sobrecarregada, que aumenta tudo que a gente falou, o estresse, o cortisol. E ela não consegue ter braço para dar conta de tudo. Isso trava muito o empresário, porque ele tem muitas demandas, você como empresária sabe, o quanto tem coisas que a gente precisa delegar para outras pessoas, tá? E nesses 2 pontos, tanto o perfeccionismo quanto o controle, a emoção por trás desses comportamentos é o medo, tá, Mari? Então, o perfeccionista tem medo de ser rejeitado por não ter sido perfeito, o controlador tem medo de ser machucado, de confiar em alguém machucar ele. Então, esses comportamentos do perfeccionismo e do controle são só comportamentos que tentam proteger a gente desse medo que a gente sente, tá?
E o terceiro, que eu acho que é um dos maiores, inclusive, é a falta de permissão de viver uma vida diferente daquela que a minha família de origem viveu, daquela vida inicial que eu tive, né? Quando eu não rompo com essa permissão, quando eu não me dou o merecimento de sim, eu posso viver uma vida melhor e diferente, isso também me paralisa. Então, eu acredito que hoje, com base nos meus atendimentos, são os maiores limitadores dos empresários. Sim. E isso me traz que, de fato, eu preciso me autorizar a viver o próximo nível. Sim, né? Exatamente. Me permitir e saber que eu, de fato, mereço, que eu também posso e consigo viver a vida extraordinária que eu tanto almejo, sonho e vejo outras pessoas vivendo também. Exatamente. Né? Então é isso. Águida, muito obrigada por hoje. Você é uma bênção, sempre muito especial estar com você. Espero que esse vídeo seja relevante para você, que de fato transforme a sua vida pessoal e a sua vida empresarial. Deixa pra gente aqui no comentário se a gente acrescentou algo na sua vida com o vídeo de hoje. A gente vai adorar saber em que podemos te ajudar. Deixa um joinha nesse vídeo, compartilha esse vídeo para quem você quer ver avançando e não esquece, a sua vida não é sobre a sua condição, mas é sobre a sua decisão. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.